E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a última parte do capítulo 2. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história já começa, com Neia Bara já sendo repreendida por Remédios. Remédios a pergunta se ela tinha consciência de suas ações, mas Gustavo se colocou entre elas, e tentou acalmá-la. Ele a defende, dizendo que mesmo suas ações tendo sido grosseiras, foi graças a ela que eles conseguiram salvar anos de espera. E pergunta se isso não era algo digno de aprovação. Mas Remédios pergunta que bobagem ele estava falando, pois graças às ações de Neia, tudo poderia ter sumido como fumaça. E mesmo assim, ele queria que ela ainda elogiasse, por ter agido por conta própria. Ela pergunta se ele estava brincando com ela. Nisso, Neia inclina sua cabeça, e se desculpa sinceramente. Remédios pergunta se ela está realmente arrependida. Pois eles tiveram sorte dessa vez, mas se ela assumiria a responsabilidade, caso as coisas fiquem ruins para eles. Neia diz que a culpa repousava sobre ela, mas Remédios diz que já sabia. Remédios ordena que Neia responda se ela enfrentaria todas as pessoas que têm sofrido no Reino Santo, e diria que a ajuda não virá por sua própria culpa. Neia responde não, pois ela não suportaria tal responsabilidade. Remédios então pergunta por que ela simplesmente se levantou, e no que ela estava pensando. Neia não tinha argumentos para se defender, por isso, levantou sua cabeça, e disse a Remédios que se a necessidade surgisse, ela apenas deveria apresentar sua cabeça ao Rei Bruxo, para se desculpar por suas ações. Mas ouvir isso não a comoveu, e Remédios pergunta como a vida de uma mera escudeira seria o suficiente para adquirir o perdão do Rei Bruxo. Neia diz acreditar que sua capitã e os outros conseguiriam pensar em algo. Porém Remédios pergunta e se eles não conseguirem? Neia se perguntava por que estava sendo repreendida por alguém que nem ao menos tentou fazer algo. Nesse momento, Gustavo interferiu novamente, pedindo para que Remédios se acalme, dizendo ser o suficiente. Pois Neia de fato conseguiu salvar ano em sua espera, por isso, Remédios deveria tentar elogiá-la de alguma forma. Mas Remédios apenas se vira e sai. Gustavo se virou para Neia, dizendo que sua determinação era admirável. E mesmo a capitã agindo daquele jeito, ela ainda respeitava suas contribuições. Neia tinha certeza que isso era uma mentira, mas Gustavo continuou, dizendo que iria falar com a capitã. No entanto, se elas se esbarrassem agora, as coisas ficariam um pouco ásperas. Por isso, Gustavo pede para que ela se afaste um pouco. Neia o agradeceu, e saiu da pousada. Uma vez fora da pousada, Neia começou a vagar sem rumo, através do vento frio do inverno. Ela não sabia para onde ir, olhando para a terra estrangeira ao seu redor, enquanto se perguntava no que poderia gastar seus últimos trocados, que recebeu do Reino Santo. No entanto, ela subitamente escuta uma voz, que fez seus ombros tremerem. A voz ordena que ela caminhe na direção ordenada. Seguindo as instruções, chegaram a um beco vazio. E só agora, ela o cumprimentou. Ela o pergunta o motivo de sua vinda, além de perguntar se ela não podia vê-lo graças a uma magia. Ainz entendeu que ela havia seguido obedientemente, porque sabia que era ele. Assim, Ainz se revela. Neia se ajoelhou imediatamente, perguntando se os subordinados de sua majestade estavam presentes. Ainz responde que não trouxe seus subordinados, porque tornaria as coisas incômodas. Neia pergunta o motivo de sua vinda, e Ainz diz que ele queria se encontrar com sua capitã. Além de pedir se ela poderia abrir a janela do quarto para que ele pudesse entrar. Neia achou um pedido estranho, mas não contestou, pois Ainz era o rei desta nação. Nisso, Neia diz que fará imediatamente, mas Ainz pergunta se ela havia sido mandada em uma missão. Se fosse o caso, ele se desculparia com sua capitã. Escutar isso, fez Neia soltar um pequeno grito em confusão. Ainz considera que se não fosse uma missão, deveria ser seu tempo livre. Por isso Ainz se desculpou com Neia, por estar se aproveitando de seu valioso tempo de descanso. Neia responde que não era nada disso, e que iria abrir a janela do quarto de sua capitã agora mesmo. Então, ela saiu correndo imediatamente. Neia sentia que essas amáveis palavras de um terceiro eram como se alguém aplicasse cuidadosamente um alívio para uma palma coberta de arranhões e hematomas. Elas penetraram em seu coração e a fascinaram. Neia correu com todas as suas forças, e retornou rapidamente à pousada. Era proibido correr em um estabelecimento de luxo, mas isso não impediria que ela andasse o mais rápido possível. Neia bateu na porta do quarto, e tentou abrir, mas percebeu que estava trancada. Mesmo sendo condenada ao ostracismo, Neia não se importou e os chamou. Um paladino abriu a porta, e Neia entrou rapidamente, se virou para Remédios, e disse que o Rei Bruxo queria falar com ela.
Então, ela foi até a janela e a abriu, além de acenar, indicando o quarto para Ainz. Mas, Neia foi subitamente pega pelo colarinho, por um dos paladinos, que perguntou o que ela estava fazendo, dizendo que não havia nenhum sinal do rei bruxo. Então, a voz de Ainz ressoou pelo quarto. Ele diz que Neia havia quebrado as regras por seu pedido, e que se deveriam atribuir a culpa a alguém, deveria ser a ele. Com isso, ele se revelou. Ainz diz que veio sozinho, por querer falar com eles em particular. Quando ele mencionou seu nome, Neia se ajoelhou imediatamente, e foi seguida pelos outros paladinos segundos depois. Ainz pede para levantarem a cabeça, e pergunta a Remédios se era adequado eles conversarem. Remédios não tinha objeções, e pediu para que ele a seguisse. Mas Ainz pergunta se Neia não iria participar, e Remédios responde que ela era apenas uma escudeira. Então, em um tom natural, que demonstrava que ele realmente não sabia, Ainz pergunta se ela não estava presente na sala de audiência anteriormente. No entanto, suas palavras continham uma certa quantidade de deboche. Remédio se vira para Neia, e diz que ela irá participar. Assim, o grupo tomou a mesma formação de quando se encontraram com a Blue Rose. Gustave, Remédios e Ainz estavam sentados na mesa, e os paladinos em volta, encostado nas paredes. Gustave pede a permissão de fazer uma pergunta direta, e pergunta por que Ainz honraria seu humilde alojamento com sua presença. Ainz responde que, embora tenha decidido enviar Momon em 2 anos, se eles aderirem a um pedido seu, não seria impossível despachar alguém a par com Momon. Deixando de lado a surpresa de Remédios, Gustave diz que gostaria de saber a natureza de seu pedido, e que rezava para que ele pudesse perdoá-los, se não puderem dar uma resposta imediata. Ainz riu em resposta às palavras de Gustave. Ele diz ser óbvio, graças ao estado atual do Reino Santo. Chamá-los de resistência seria apenas um jeito de deixar bonito. E que provavelmente não passavam de um grupo de guerreiros que se escondem em cavernas. Todos os presentes conteram suas respirações. Gustave e Remédios olharam na direção de Neia, pensando que ela havia vazado tal informação ao rei bruxo. Mas Neia apenas balançou a cabeça, indicando que não foi ela. Ainz, ignorando o choque que todos sentiram, continuou. Dizendo que as forças do Reino Santo do Sul estavam intocadas, mas mesmo assim, eles ainda não tentaram cooperar com o Sul. O que significava que havia uma fenda entre os nobres do Norte e do Sul. Eles basicamente não estavam em bons termos. Sendo assim, eles, que não conseguiram proteger a Santa Rainha, certamente não conseguiriam manter seus cargos, uma vez que o novo Rei Santo assuma. Portanto, eles não poderiam oferecer terras, títulos, concessões comerciais e outros privilégios desse tipo. Além de que, se eles realmente mantivessem suas palavras, poderia haver uma guerra entre eles, sua nação contra o Reino Santo, dependendo do que um novo Rei Santo decida. Da mesma forma, eles não poderiam utilizar os tesouros de sua nação para barganhar, porque uma vez que um novo Rei Santo descubra, a confiança nos paladinos poderia ser perdida. E finaliza dizendo que, provavelmente estava correto, baseado nas expressões que eles tinham em suas faces. Ainz encostou-se na parte de trás de sua cadeira, enquanto o silêncio pairava sobre o quarto. Enquanto Neia sentia um profundo respeito pela dedução de Ainz. Ele diz que estava um pouco envergonhado de vir até aqui e presumir tudo isso. Mas pergunta se eles não achavam que ele já poderia ter deduzido tudo desde o início. Gustave responde que sim, com um sorriso tenso em seu rosto. Ainz diz que isso era maravilhoso, pois se tivesse sido considerado um idiota, que nem poderia pensar nisso, ele não poderia nem mesmo olhar para seus subordinados, que sempre trabalhavam por sua causa. Mas com base em tudo isso, ele diz que quer as empregadas demônios, servas de Jadalbaoth. Ainz pergunta a Remédios o grau de conhecimento mágico que ela tinha, mas ela responde que não possuía nenhum. Ainz então explica como Jadalbaoth poderia ter ligado elas em um mecanismo mágico para as controlar, e que por isso, ele apenas precisaria derrotá-lo, e arrancar o mecanismo dele, para tomar posse das empregadas. No entanto, Gustave diz que eles não avistaram as empregadas no Reino Santo, mas Ainz riu novamente, dizendo que elas provavelmente aparecerão quando Jadalbaoth encontrar alguma dificuldade. Gustave continua, perguntando o que Ainz faria, se elas não aparecessem. Ainz diz que irá considerar isso depois. No entanto, ele também diz que deseja a posse de todos os subordinados de Jadalbaoth, além de todos seus itens que não fosse propriedade do Reino Santo. E também pede para que esqueçam seus rancores, no caso das empregadas terem assolado o Reino Santo. Remédios retruca com infelicidade, perguntando por que eles deveriam perdoar aqueles que causaram sofrimentos ao Reino Santo. Ainz deu de ombros, dizendo que outra coisa eles poderiam oferecê-lo. Remédios ficou incapaz de responder, por isso Gustave interveio.
Ele diz que sua capitã estava se referindo ao fato de que seria muito difícil fazer as vítimas esquecerem seus rancores. Ainz diz friamente que eles apenas devem trabalhar duro para convencê-los, podendo usar como argumento que elas foram controladas pela magia do rei bruxo. Mas Gustavo diz que ele precisava discutir esse assunto com sua capitã, e por isso a levou junto, se desculpando pelos transtornos que podem ter causado. Eles saíram e voltaram rapidamente, pois já haviam se decidido. Eles se desculpam pelo atraso e diz que irão cumprir todos os termos de sua majestade. Ainz diz que não queria que eles o obedecessem, apenas estavam fazendo um comércio. Com isso, Ainz diz que eles deveriam colocar por escrito, e pergunta se eles se importariam por ele usar a escrita do reino. Eles dizem que não haveria problemas, e pede para que Ainz apresente a pessoa que está a par com Momon. Ainz diz que estava de pé, diante deles, e sim, era ele mesmo. O silêncio encheu a sala, e Remédios o pergunta se ele era tão forte quanto Momon. Mas Ainz diz que era mais forte. Gustavo pergunta se não haveria problemas, já que eles não sabiam quanto tempo demoraria. Ainz responde que não haveria problemas, pois ele poderia usar magia de teletransporte. Mas Gustavo continua, dizendo que o governante de uma nação indo pessoalmente era. Ainz o interrompe, perguntando se ele não havia considerado que Ainz iria pessoalmente, já que ele tinha dito que iria tomar o controle das empregadas demônio. Gustavo diz para que sua majestade não continue com as brincadeiras de mau gosto. Ainz diz que não estava brincando, pois apenas ele poderia derrotar Jadalbaoth, mas que iria sozinho, e não levaria seu exército. Porém, Gustavo pergunta o que aconteceria caso sua majestade se machucasse na luta contra Jadalbaoth. Ainz diz que não haveria nenhum problema. Gustavo tentou indagar novamente, mas Remédios o interrompeu, e se inclinou dizendo que estariam aos cuidados de sua majestade. Com isso, a história é cortada, e retorna após Ainz ter saído do quarto. O ar no quarto se acalmou, como se tivesse acabado de passar uma tempestade. Gustavo pergunta o que Remédios estava pensando ao contratar o rei de uma nação para lutar contra Jadalbaoth. Remédios o responde calmamente, perguntado a Gustavo se ele achava que ela se importava com o que acontecia aos mortos-vivos. Entre um demônio e um morto-vivo, tanto fazia para eles quem fosse exterminado. Ambos eram inimigos da humanidade, e seria muito bom se ambos os lados se destruíssem. Mas Gustavo era sensato, e pergunta se ela conseguia imaginar a quantidade de estragos que aconteceria se Ainz, que controla uma quantidade gigante de mortos-vivos, fosse morto. Mas Remédios diz que apenas deixaria para o reino, império e a teocracia Slane resolver, já que sua nação ainda estaria se recuperando, mas mesmo assim, ainda fariam seu melhor para ajudá-los. Neia não conseguia acreditar que era a mesma lendária capitã da Ordem dos Paladinos que ela tinha ouvido falar, pensando que ela era uma pessoa totalmente diferente atualmente. Remédios continua, perguntando a Gustavo se ele concorda, pois eles apenas precisariam se focar em fazer um bom uso de Ainz. Neia e todos os outros paladinos se sentiam mal ouvindo tal conversa. Gustavo diz que eles deveriam pensar no que fazer quando levasse Ainz de volta com eles. Então, eles começam a considerar a melhor opção, sendo ela proposta por Gustavo, em que eles aumentariam seus números ao resgatar seus conterrâneos capturados, além dos membros sobreviventes da família real e os nobres que possuíam ligações sanguíneas com os nobres do sul, que poderiam ser usados para convencê-los, e com isso, conseguir ajuda do sul. Remédios então ordena que Neia deverá acompanhar o rei bruxo, além de que ela deveria influenciá-lo para que ele os ajudasse. Neia rapidamente diz que não poderia servir a um rei, pois era apenas uma escudeira. Gustavo concorda, e completa, dizendo que não ter uma serva de status apropriado poderia ser considerado um insulto à sua majestade. Gustavo começou a pensar nas paladinas que havia sobrado no exército de libertação, e estava prestes a nomear algumas delas, mas Remédios o cortou, dizendo que eles deveriam nomear alguém que entendia a situação, pois se ela nomeasse alguma sacerdotisa, os templos poderiam se opor, já que sua irmã já não estava mais no comando. Neia pensou que apenas por isso estavam empurrando tudo para ela, mas ela não falou. Gustavo olhou para Remédios, mas ela disse que precisaria lutar na linha de frente, e por isso não poderia ficar seguindo-o. Ou se eles deveriam passar toda a autoridade ao rei bruxo. Até porque, o rei bruxo poderia considerar conquistá-los, caso visse que eles não tinham poder suficiente. Gustavo ficou em silêncio, então Neia diz que mesmo não sendo boa o bastante para a tarefa, iria trabalhar duro, e faria o seu melhor. Remédios a instruiu, dizendo que ela deveria tornar o rei bruxo fácil de usar, preservando seu bom humor. E mesmo sabendo que era uma tarefa impossível para ela, Neia diz que fará o seu melhor, e que contava com a ajuda de todos.
Remédios diz que se ela precisar de ajuda, apenas procurasse por ela ou Gustavo. Mesmo Leia sentindo um pouco de desespero, ainda estava entusiasmada por poder servir ao Rei Bruxo. Fim. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueça do like antes de sair. Sim, já vai começar o arco do contra-ataque, mas vou soltar só a partir de segunda. Porque vou usar meus finais de semana para assistir anime, mas principalmente para poder planejar melhor os vídeos. Para que não tenha essas inconsistências no horário. Desde já agradeço pela compreensão. Mas se quiser me ajudar, compartilhe meus vídeos, pois assim, você estará me ajudando muito na divulgação do canal. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.